Olá, meu nome é Gilberto Martins e essa é uma videoaula de termodinâmica aplicada 1 sobre propriedades termodinâmicas das substâncias puras simples. Bom, nós vamos chamar em termodinâmica substâncias puras simples compressíveis. Tá? O que são substâncias puras? São substâncias que têm composição química uniforme, independentemente da fase que estão. Então, por exemplo, a água, né, que a gente em geral vai chamar de H2O, porque a impressão que se fala quando é água é que está na fase líquida, mas H2O pode estar na fase sólida, que a gente chama de gelo, na fase líquida, que a gente chama de água, ou na fase gasosa, que a gente chama de vapor, vapor d'água. Tá? Da mesma forma, metano, por exemplo. Né? Metano pode estar na fase sólida, líquida ou gasosa, CO2 e assim por diante. Tá? Por exemplo, gasolina não é uma substância pura, né, simples. Não é uma substância pura, por quê? Porque, na realidade, octano, que é o elemento, né, quando você destila o petróleo, você consegue o C8H18, que é o octano, que seria né, uma substância pura que seria a gasolina pura. Entretanto, no Brasil, você mistura etanol, mistura uma série de outras coisas, então gasolina não é uma substância pura. Tá? O ar, por exemplo, o ar também não é uma substância pura a rigor, porque ele tem oxigênio, nitrogênio, é uma mistura de gases. Mas, se não houver mudança de fase, a gente pode considerá-lo como uma substância pura, desde que seja a temperaturas próximas da atmosférica. Tá? O que são sistemas simples? Então, puro porque ele é homogêneo, tem sempre a mesma molécula, a composição da molécula é sempre a mesma, independente da fase em que esteja, fase sólida, líquida ou gás. Simples. Por quê? Porque nós vamos desprezar efeitos de superfície, magnéticos, elétricos, enfim, outros efeitos. ah, e o efeito que é importante, que nós vamos desprezar, que são substâncias simples, né? Compressíveis, que o trabalho vai ser produzido ou recebido apenas pela variação de volume. A gente vai ver que o diferencial do trabalho vai ser PdV, tá? Variação de volume. E também substâncias puras simples compressíveis, para esse tipo de substância que a gente vai estudar, é isso que a gente vai ser o nosso domínio de estudo dentro da termodinâmica aplicada a 1, é, bastam duas propriedades independentes, intensivas e independentes, para caracterizar um estado. Lembra que o estado é definido como um ponto num diagrama de duas propriedades independentes. Tá? É, e ele vai ser caracterizado a partir de apenas duas propriedades. Tá? É, bom, na mudança de fase, eu tenho uma vinculação entre duas propriedades que normalmente são independentes, pressão e temperatura. Mas durante a mudança de fase, elas estão vinculadas. Então, numa substância pura, simples, compressível, na mudança de fase, seja ela sólido para líquido ou líquido para vapor, que é a que mais nos vai interessar, nós vamos ter uma vinculação. Então, mantendo a pressão constante, a temperatura vai ficar constante e vice-versa. Se eu conseguir manter a temperatura constante, a pressão vai se manter constante na mudança de fase. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a fase sólida, o que caracteriza que as moléculas, nesse caso aqui tem uma estrutura cristalina, né, que é um cúbico de fase centrado, alguma coisa assim, mas pode ser amorfo também. Mas o que caracteriza a estrutura é que as moléculas têm um grau de rigidez, elas não têm liberdade de ação. Elas têm alguns graus de liberdade, que seria, né, basicamente alguma coisa de rotação e vibração. Tá? É, e depois eu tenho a fase líquida, onde as moléculas já estão, né, desacopladas, então elas podem deslizar uma sobre a outra. Por exemplo, no sólido, se eu aplicar uma força tangencial, ele tem uma pequena deformação, mas ao cessar a força ele volta. Né? Então isso caracteriza um sólido. O líquido, se eu aplicar uma tensão de cisalhamento, ele vai escoar infinitamente. Ele não, né, é, conforme a viscosidade, a velocidade de escoamento vai ser cada vez maior para a mesma força. Né? E no gás ocorre a mesma coisa. Tá? Então vamos pensar assim: o que acontece quando eu forneço energia para um sólido? Ele vai aumentando a sua energia interna, que é medida em função da sua temperatura, é um grau de medida da energia interna do sólido. Então eu vou fornecendo calor para o sólido, ele vai acumulando energia, tal, de algumas formas, vibração, tal, até que ele chega no ponto de mudança de fase, onde ele não tem mais como acumular
energia nessa estrutura. Então, o que começa a acontecer? A estrutura começa a se romper, né? Então, ele vai, né, soltando, e aí isso se caracteriza a mudança de fase de sólido para líquido, que é a fusão. E aí sim ele começa a escorrer, né, escoar, enfim, ele se transforma em líquido, até e mantendo a temperatura. Então, cada quantidade de energia que eu fornecer para o sólido aqui, durante a mudança de fase, né, no ponto de fusão, ele não vai aumentar a temperatura, mas vai se transformar em maior quantidade do sólido que vai virar líquido. Até que todo o líquido, todo o sólido virou líquido, e aí sim eu continuo fornecendo energia, aí o líquido vai aumentando de temperatura. O mesmo ocorre aqui. Também com um grau de liberdades maiores, tal, mas chega um ponto onde o líquido também não suporta mais, né, não consegue mais absorver energia e aumentar sua energia interna, então, que é o ponto de ebulição, né, ou de mudança de fase líquido-vapor, e aí qualquer quantidade de energia extra que eu dê para o líquido, ele vai transformar uma parte da matéria que está na fase líquida e vai virar vapor, que aí ele tem maior grau de liberdade, né, as moléculas estão mais soltas, né, podem receber mais energia. Mas até que a última gotinha de líquido aqui se vaporize, a temperatura, se eu mantiver a pressão constante, a temperatura vai ser constante. Depois, aí sim, o vapor recebendo mais energia, ele vai aumentar de temperatura até a de infinito. Tá? Então, são as três fases, né? E, portanto, nas mudanças de fase, eu tenho uma grande quantidade de energia trocada sem aumento de temperatura, tá? Seja de sólido para líquido, como de líquido para vapor. E tudo pode, se eu retirar calor, eu faço o mesmo caminho inverso para cá, tá? De volta, são processos reversíveis, tá? O líquido comprimido ou resfriado, por exemplo, então eu caracterizo, além de dizer se é sólido, líquido ou vapor, eu vou ter também um adjetivo para caracterizar uma região, né, de um conjunto de estados. Né? Então, quando eu falo que eu estou na fase líquida, eu não vou trabalhar com sólido tipicamente, então eu vou estar trabalhando com líquidos e vapores ou gases. Né? No caso de líquido, se eu tiver, vamos pensar água, na pressão atmosférica, né, uma atmosfera, ela muda de fase, ela vaporiza, né, ela ferve a aproximadamente 100 graus, né, na pressão lá ao nível do mar. Né. É, se eu estou na pressão atmosférica, mas estou a 20 graus Celsius, significa o quê? Que para esta pressão, essa temperatura aqui está abaixo da temperatura de ebulição. Tá? Então eu estou um líquido, mas eu ainda preciso esquentar mais ele, aumentar a temperatura dele para que ele mude de fase. Então a gente chama de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Tá? É, se eu tiver ao contrário, né, a pressão atmosférica, mas a temperatura da água, eu meço lá, não sei, não estou vendo se é líquido, se é vapor, está dentro de um recipiente, né, uma quantidade de água, eu medi a pressão, está a pressão atmosférica e medi a temperatura está 200 graus Celsius. Eu falei assim, bom, que fase que está esse negócio aqui? Bom, se a pressão atmosférica ela muda de fase, ponto de ebulição é 100 graus e lá dentro está 200, então ele está acima da temperatura de ebulição para essa pressão. Portanto, a gente vai saber que ele é um vapor e a gente vai chamar de superaquecido porque ele está muito longe da temperatura de ebulição. Né? Estando 1 grau Celsius acima ou um centésimo de grau Celsius acima, a gente já vai chamar de superaquecido. O super aqui não é. Simplesmente ele está acima da temperatura de ebulição. Tá? Muito ou pouco acima não interessa, não precisa. Esse superaquecido é o termo utilizado. Tá? Ou seja, ele precisa se resfriar, se eu retirar calor, ele se resfria, diminui a temperatura sem mudar de fase. Tá? E, finalmente, a gente tem um estado de saturação, que é vapor e líquido, né, em equilíbrio na temperatura e pressão de saturação da água. Então, a água a 100 graus Celsius, desculpa, a pressão de uma atmosfera, a temperatura de ebulição é 100 graus. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição? Aumenta. Né? Então a panela de pressão serve para isso. Eu pressurizo a água lá para ela mudar de fase a uma temperatura de 120, 115 graus, dependendo da pressão que eu consiga colocar. Faço isso na caldeira também. Se eu reduzir a pressão, então se eu tiver uma bomba de vácuo, eu consigo fazer a água vaporizar ou entrar em ebulição a 20, 15 graus, enfim, à medida que eu reduzo a pressão, a temperatura de ebulição reduz também. Tá? Isso a gente sabe para a água, que a gente tem uma sensibilidade maior, é um fluido que está bem simples na vida da gente, mas isso serve para qualquer substância pura simples. Tá? Então, para cada pressão existe uma única temperatura de saturação.
tá? Que é a temperatura em que está mudando de fase. Então, se eu mantiver a pressão constante, por mais energia, calor que eu forneça lá, se eu fornecer bastante calor, ele vai evaporar rápido. Se eu fornecer pouco calor, ele vai evaporar devagar, mas a temperatura não muda. Tá? Então, se você põe a água a ferver no fogo alto, ela vai evaporar mais rápido, ou seja, vai vaporizar mais, mas a temperatura é 100 graus. Se eu botar ele no fogo baixo, ela vai ficar vaporizando lá 2 horas até, né, 1 quilo desaparecer. Tá? Mas a temperatura é a mesma. Tá? Isso, e para cada substância, a gente pode ir para o laboratório e construir uma curva de pressão e temperatura de saturação. Então, mesmo, por exemplo, no caso da água, alguém teve a paciência, várias vezes, vários, né, foram lá no laboratório, pegam uma quantidade de água, só água sem ar, dentro de um dispositivo cilindro-êmbolo, que eu consigo manter a pressão constante, né? Então, eu baixo a pressão para pressões, né, 0,26 kPa, ou seja, 260 pascal. Né? Veja que a pressão atmosférica é 101.325 pascal. Aqui eu estou a 260 pascal, então é quase vácuo absoluto. Eu consigo fazer a água ebulir, entrar em efervescência, em ebulição a menos 10 graus. Aqui a 0 graus eu posso, né, nessa pressão, e aí eu vou fazendo o experimento e para cada pressão eu vejo qual é a temperatura que ela muda de fase. Tá? Isso eu faço também, é possível fazer, sempre que eu sintetizo um novo material, né, eu crio uma nova molécula, e aí eu preciso das propriedades termodinâmicas dela. Então, vai para o laboratório, levanta a curva, né? Então, os refrigerantes, os CFCs, tal, tem tabelas de vapor, de saturação para esses fluidos, porque é uma molécula sintetizada, mas é uma substância pura. Então, ela tem o mesmo comportamento que se fosse uma substância natural, então, desde que seja substância pura, ou seja, todas as moléculas são iguais. Tá? A hora que eu faço um gráfico disso aqui, o que acontece? Então eu tenho aqui a pressão, né, um gráfico de pressão por temperatura. É, veja, em qualquer ponto fora desta linha, pressão e temperatura são propriedades independentes. Tá? Então eu dei dos 50 graus Celsius e 200 kPa, dá um ponto aqui. Tá? Que fase que está se for água, né? Estou mexendo com água aqui. Se a água tiver a 50 graus Celsius e 200 kPa, que fase que ela está? Bom, ela está, para essa pressão aqui, ela precisaria estar numa temperatura de uns 110, 120 graus para entrar em ebulição. Como ela está a 50, a gente chama de líquido subresfriado ou líquido comprimido. Achou um, então toda essa região aqui vai ser caracterizada por líquido, qualquer par ordenado, pressão e temperatura que se encontre nessa região vai ser líquido comprimido. E desse lado aqui, por exemplo, eu estou a 200 kPa mais a 200 graus Celsius. Tá? Então, eu estou nesse ponto. A temperatura de mudança de fase aqui de ebulição para 200 kPa é 110, 115 graus aproximadamente, eu estou a 200. Então, ele é um vapor superaquecido. Então, essa é uma região, toda essa região abaixo dessa curva aqui é de vapor superaquecido. E em cima da curva? Bom, em cima da curva, as propriedades temperatura e pressão são dependentes, elas não me caracterizam um estado. Por que não? Você falou, achou um ponto, está aqui. Veja, tudo bem, você tem, nesse diagrama, ele determina um ponto. Mas em outros diagramas, por exemplo, o volume. Né? Se eu pegar água a 100 kPa e 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, 1 quilo de água, né, se ele tiver 100% líquido, ele vai ocupar aproximadamente 1 litro, né, o volume de 1 litro. Se ele tiver todo vapor, ele vai ocupar 1.000 e poucas vezes mais, é 1 metro cúbico, 1,2, 1,3 metros cúbicos, que é o volume específico do vapor. Então, a energia interna, se for só líquido, é baixinha, se for líquido só vapor, é bem alta. Então, não caracteriza, apesar de estar um ponto aqui. Tá? Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Tá? Mas este procedimento, né, é feito, né, esse levantamento da curva de pressão de saturação, temperatura de saturação, é feito para qualquer substância pura, e daí você tem isso tabelado hoje em dia já para praticamente qualquer coisa, a menos que você crie uma nova molécula aí, e aí você tem que ir lá para o laboratório para fazer isso. Bom, vamos ver o diagrama temperatura-volume. Eu falei que em termodinâmica a gente adora diagramas, tá? Por quê? Porque os processos vão ser linhas, são coisas mais fáceis da gente abstrair, tá? Então, vamos fazer um diagrama aqui, temperatura versus volume. Aí eu coloco,
boto o meu velho dispositivo cilindro êmbolo aqui. Por que é um dispositivo cilindro êmbolo que eu quase sempre uso? Porque ele é muito bom para manter a pressão constante. Se eu mantiver um peso constante aqui, né, então eu tenho uma força para baixo e uma área que são constantes, né, se eu não tiver atrito, a pressão, que é a força dividido por essa área aqui, que é constante, a pressão, o peso vai ser constante e a área é constante, então a pressão fica constante, tá? Desde que eu não tenha atrito ou nada travando aqui. Então, neste caso, eu coloco uma quantidade de água aqui, conhecida, sei lá, 1 kg de água, e vamos partir. Por exemplo, vamos partir 1 kg de água, a pressão de 100 kPa e 20 graus Celsius. Tá? Um exemplo que a gente já tinha visto. Eu estou na fase de líquido comprimido, né? O estado líquido comprimido. Então, eu conheço, vou lá e meço o volume dela, vai ser aproximadamente 1 litro, um pouquinho mais, né? E determino um ponto aqui, que é 0,001 metro cúbico por quilo e propriedades específicas, né? E a temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu vou lá e forneço calor nesse dispositivo cilindro êmbolo que vai acontecer o quê? A temperatura da água vai subir, tá? Porque ela não está, ela é líquido comprimido, então ela consegue aumentar a sua temperatura, né? Receber energia, aumentar a energia interna, e ela vai ter uma expansão. Está exagerada essa expansão aqui, tá? Porque na realidade o líquido praticamente não se expande, ele é muito sutil, então ele vai aumentar a temperatura, mas muito, né, o volume vai aumentar muito pouquinho, tá? Aqui está bem exagerado para a gente ter uma noção. Então ele vai até que eu chegue na temperatura de saturação. Qual que é a temperatura de saturação? Na pressão de 100 kPa, 100 graus Celsius. Então eu vou subir de 20, 30, 40 até chegar em 100 graus, tá? Aí ele vai numa retinha aqui. Aí eu continuo fornecendo calor. O que vai acontecer? Bom, a partir de 100 graus, da temperatura de ebulição, a temperatura fica fixa, né? Então não porque eu queira, mas porque mesmo fornecendo calor, ao invés de aumentar a temperatura, uma parte do líquido vai se transformar em vapor, né? É a mudança de fase, tá? Então aí eu paro num certo momento aqui no ponto 3, onde, né, eu estou já mais ou menos na metade do vapor da massa virou vapor, outra metade é líquida, tá? Então eu tenho o quê? Uma mistura de líquido mais vapor saturado, tá? Continuo fornecendo calor, aí até que a temperatura, né, até que todo o líquido virou vapor. Então aí eu tenho uma condição que eu não tenho mais líquido, e toda a massa que está lá dentro do meu sistema, que é 1 kg de água, virou vapor. Tá? Então eu cheguei no estado de vapor saturado, que aqui, até aqui. Né? Então aqui eu tinha líquido saturado, quando começou a vaporizar, aqui eu tenho uma mistura de líquido mais vapor, e aqui eu tenho vapor saturado, quando todo o líquido vaporizou e eu só tenho vapor. Tá? Continuar fornecendo calor, o que vai acontecer? O vapor vai aumentar a sua temperatura e, mantendo a pressão constante, ele vai também expandir. Né? Então, vai mantendo a pressão constante, aumentou a temperatura, aí é um gás, né? O comportamento do vapor é igual ao de gás, e aí eu vou ter, então, a fase de vapor superaquecido. Tá? Que está determinado aqui. Se eu fizer todo esse caminho, ó, retirando o calor aqui, o calor que eu coloquei de 4 para 5, se eu retirar, ele vai fazer exatamente o mesmo caminho de volta, aí vai vir por aqui, eu vou retirando o calor até que ele começa aqui a condensar, aí ele está metade do líquido condensado, aqui depois todo o líquido, toda a água se condensou, e ele começa a resfriar e chega até esse ponto de 20 graus Celsius. Bom, aí se eu quiser mudar a condição, aí eu vou lá e coloco mais um peso aqui para chegar, em vez de 100 kPa, vou ficar a 500 kPa. O que vai acontecer? Tá 20 graus Celsius, mantém 20 graus Celsius, mas ele vai dar uma leve deslocada para cá, porque ele é muito pouco compressível, né? Então, o volume vai cair alguns milésimos aqui. Aí eu começo a fazer tudo de novo, esquenta e tal, o que vai acontecer? Ele vai subir, 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 só que ele vai, como ele está uma pressão mais alta, ele vai mudar de fase a uma temperatura mais alta. Né? Aí muda de fase, mantendo a temperatura constante até chegar num ponto aqui. Por que não vai mais para lá? Porque aqui a pressão é mais alta, então o volume é mais baixo, né? O volume específico. E aí chegou, vaporizou tudo, aí eu tenho vapor superaquecido, vai embora. Volta, tal, vou fazendo esse experimento para diferentes pressões. O que eu consigo delimitar então? Um conjunto de momentos em que se muda de fase, aqui é uma linha de mudança de fase, né, do líquido comprimido para onde ele se satura,
Tá? Então, essa é a região de saturação, de líquido saturado. Esta é uma região onde o vapor, né, é o final da saturação. Então, a partir daqui é vapor saturado, depois é vapor superaquecido. Então, essa linha determina a linha de vapor superaquecido. Aqui em cima eu vou ter um ponto, que depois a gente vai ver mais detalhe, mas é o ponto crítico, que é a partir do qual eu não tenho uma diferenciação de volume ou volume específico, densidade, enfim, né? Mudança brusca de propriedades, ela é contínua, né? Então a gente chama de fluido supercrítico, essa região acima da temperatura e pressão crítica. Isso para qualquer fluido. No caso da água a gente vai ver aí as condições em que ocorre. E é um ponto único, tá? É, Bom, então, essas são. E aqui dentro, esse é o domo de mudança de fase, onde eu tenho líquido mais vapor saturado. Tá? É, se eu observar isso por causa da água aqui, né? Eu vou pegar então essas propriedades, eu vejo aqui, eu faço para diferentes pressões. Aqui de 0,01 megapascal, ou seja, 10 kilopascal, aqui 100 kilopascal, aqui 1 megapascal, 8, 15, até que eu aumento a pressão para 22,06 megapascal, que é 220 bar, que é a pressão crítica. E eu vou esquentando, 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 e aí eu percebo que ele não muda de fase. Ele vai embora, continua do mesmo jeito. Né? A partir de 220 megapascal, eu não detecto mais mudança de fase. A mudança de fase é detectada quando eu tenho líquido embaixo, um menisco, né, entre o líquido e o vapor. A partir dessa pressão, a água não muda mais de fase, né, não tem essa mudança, essa transformação, né, perceptível. Então, esse é o ponto crítico. Isso ocorre em diferentes isso é a temperatura de 379,95, aproximadamente 373,95, 374 graus aproximadamente, né? E 220 bar. Esse é o ponto crítico da água. Outras substâncias têm pontos críticos diferentes. Aí nas tabelas do Van Wylen você pode procurar lá que vai ter. Né? Por exemplo, o hélio foi a última substância a se conseguir determinar o ponto crítico, porque o ponto crítico dele é 4 Kelvin, alguma coisa assim. Então, para se conseguir fazer a mudança de obter hélio líquido, você tem que trabalhar com temperaturas baixíssimas, né, para poder liquefazer. Tá? O metano também tem um ponto crítico mais alto, então eu não consigo ter metano líquido à temperatura ambiente. Para liquefazer o metano, para transportar o metano, por exemplo, eu tenho que baixar a temperatura a menos 170 graus para transportar, para ele virar líquido à pressão atmosférica. Então, os navios metaneiros, por exemplo, eles são, né, super reforçados porque tem que manter a temperatura super baixa. Né? É, a hora que eu faço, então, é a ligação dessas linhas todas aqui, né, dos pontos de mudança de fase, eu determino esse domo, que é o diagrama TV, né, onde eu determino, então, uma região que é de líquido comprimido. Lembra que no primeiro diagrama eu mostrei também, só que era o diagrama pressão-temperatura, né, de saturação. É, onde eu determinava a temperatura e pressão de saturação para cada ponto lá. Né? E eu comentei que, né, temperatura e pressão de saturação, né, apesar de eu determinar lá um ponto, nesse diagrama ó, de volume, temperatura e volume, então para a temperatura de saturação determinada, eu tenho uma única pressão, mas o volume específico varia se eu sou líquido, ou se está tudo na fase líquida, ou se está tudo na fase vapor, ou se está uma mistura de líquido e vapor aqui dentro. Então, esse comportamento aqui é similar de todas as substâncias puras simples e vão ter, as tabelas termodinâmicas vão nos ajudar a saber em que fase que eu estou e aí procurar. Então eu vou ter uma tabela de saturação, uma tabela de líquido comprimido, algumas, tem bem poucas. Mas eu tenho algumas regras para calcular as propriedades. E uma tabela de vapor superaquecido, que vai ser essa região. Então, dadas duas propriedades independentes, temperatura e pressão vão ser independentes aqui e vão ser independentes aqui. Mas se for temperatura e pressão de saturação, eu preciso de uma outra propriedade, porque elas aqui são dependentes. Tá? É, bom, o diagrama PV é um outro diagrama também que a gente usa, vai usar bastante para gases, né? Mas aqui ele é mais chatinho de entender e eu vou preferir que vocês usem mais o TV, temperatura, volume, porque é mais intuitivo, tá? Mas aqui, ó, eu vou num diagrama PV,
eu vou tentar construir isotermas. Então, por exemplo, pegando água a 1 megapascal, saindo em 150 graus Celsius, então, para 1 megapascal, se eu fosse ver a temperatura de mudança de fase, seria uns 200 e pouco, temperatura de ebulição. Eu estou a 150, então ele é líquido comprimido. Tá? Estou saindo da fase de líquido comprimido e eu tenho um dispositivo cilindro-êmbolo em que eu vou mudando os pesos. Então, ao retirar um pezinho, o que aconteceu? A pressão cai. A hora que a pressão cai, apesar de ser líquido, ele expande um pouquinho, né? Ele vai expandir e, portanto, vai produzir um trabalho. Então, ao produzir trabalho, ele não tira energia não gera energia. Ele reduz a energia dele para produzir esse trabalho. Ao reduzir a energia dele, ele baixa a temperatura. Para manter uma isoterma, eu vou fornecer um pouquinho de calor. Essa vela aqui é um exagero nesse momento, né? Então é um processo que eu vou fazendo bem devagarinho, né, pensando, né, o que seria o processo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui a 1 megapascal e 150 graus Celsius, à medida que eu retirasse pezinho, tá? Então eu vou baixando a pressão para manter a temperatura constante, eu tenho que fornecer calor. Mas é uma isoterma até que ele chega na temperatura de ebulição, né? A 150 graus. Então isso aqui seria uma isoterma de 150 graus. Aí eu veria que pressão que é lá. E aí eu não preciso mais tirar pezinho. Aí basta eu manter a vela quanto eu quiser, que aí ela vai mudando de fase até que chega a última gota de líquido lá, evaporou. Tá? Aí mantendo a velazinha, né? Ou na realidade aí eu tenho que, para manter a temperatura constante, eu tenho que tirar peso à medida que eu forneço calor. E aí ele vai ter um comportamento das isotermas similar a de um gás ideal, que é aquelas, né? Uma isoterma de um gás ideal, num diagrama PV, seria esse negócio assim. Então, esse é o comportamento de uma. No PV, no TV também, das isotermas aqui no diagrama PV. Tá? A gente vai usar ele mais quando tiver na fase gasosa só. Tá? É, bom, o diagrama PV ele é bonito para ver aqui, para a gente expandir um pouco. Isso aqui a gente não vai usar muito, mas só para vocês terem uma noção do que né? Porque a gente está usando mais mudança de fase líquido e vapor, porque é o que vai nos interessar, a gente vai trabalhar com fluido, mas também, sei lá, o pessoal da engenharia de materiais usa a fase sólida, né? Então, se eu expandir para a fase sólida, você tem dois tipos de substâncias. Substâncias que se expandem na fusão, que é a grande maioria delas. Então, eu tenho um sólido, à medida que eu forneço calor, ele vai se expandindo e ele, ao derreter, ele também aumenta o volume. A água é uma exceção disso. Então, na realidade, no sólido, por exemplo, sei lá, você vai fundir alguma coisa, você vai a fusão do aço ou de metal qualquer, né? Ele está na fase líquida, você joga ele dentro de um molde, mas você tem que deixar uma quantidade extra, né? Até no vertedouro, porque depois que ele condensa, né? Ele vira sólido, ele enxuga, ele né, reduz o volume. Então você tem que ter né, uma sobra. A água é o contrário. Quando ela se solidifica, quem já não quebrou garrafa de refrigerante ou de qualquer coisa que botou no congelador. Mas não é porque ela se encolheu, ao contrário, ela se expande, né, na água ao congelar. Tá? Então aqui, se eu tiver um diagrama PV, a gente estava vendo só essa região de líquido comprimido, vapor superaquecido e líquido vapor. Mas se a substância se expande ao mudar de fase, virar líquido, ele tem uma região que é a mudança de fase sólido-líquido. Então, aqui é o volume do líquido, aqui é o volume do líquido, aqui é o volume do sólido. E aqui é o volume da mistura, né? Então, tem uma região de transição. Aqui eu tenho sólido saturado e depois aqui eu tenho a região de sólido super resfriado, alguma coisa assim. Né? Eu tenho uma região que eu tenho a integração entre sólido e vapor, tá? Aqui é a sublimação. Então aqui eu tenho só sólido, aqui eu tenho uma mistura de sólido e vapor, e aqui eu tenho vapor saturado e só vapor superaquecido. E aqui a linha, nesse caso não é um ponto, mas é uma linha de equilíbrio entre sólido, líquido e vapor. Tá? Isso aqui é para uma substância, para a água, que é uma substância que aumenta de volume ao mudar de fase, né? Ao virar líquido. O sólido tem um menor volume específico, portanto, menor volume específico, desculpe, e maior volume específico, menor densidade. Então, para a água isso é interessante, por quê? Porque o gelo flutua, né? A densidade do gelo é menor que a da água, o volume específico é maior, e aí você consegue, quer dizer,
o oceano congela por cima e não por baixo, né? Senão o fundo do oceano seria todo congelado. Então, isso é uma propriedade interessante da água, senão a gente tinha outro tipo de vida na, na Terra, provavelmente. Aqui, ó, até para fazer propaganda, né, da biblioteca do CIGA, depois eu vou colocar isso à disposição, mas a gente tem o livro que é o Fundamentos da Termodinâmica, a segunda edição, procurem lá, está disponível para vocês, né, que é o Borgnack e Sontag, o Van Weyden morreu, coitado, mas é a coleção Van Weyden, e ele tem esses gráficos aqui que dão uma ideia que, na realidade, qualquer é, um estado termodinâmico vai estar em cima de uma superfície aqui, quando eu tenho um diagrama PVT, tridimensional. Né? Então ele tem que estar em cima de uma superfície dessa aqui. Quando eu olho essa figura aqui, é pressão, temperatura, desculpe, pressão, volume e temperatura, os três eixos. Né? Então se eu olhar de frente aqui, eu vou ter esse rebatimento aqui, pressão vezes volume, o diagrama PV que nós acabamos de ver. Se eu olhar deste lado aqui, né, o rebatimento que eu tenho é essa região que é a linha de líquido comprimido e embaixo vapor, que é o ponto de ebulição, então no diagrama pressão-temperatura, por isso que eu falei que aqui a gente não via o domo, né? E tem uma região que é líquido sólido, dependendo se vai para, né? Nesse caso aqui é da água, tá? E você tem o ponto triplo, né? Aqui é só um ponto também, você não enxerga aquela linha. E você tem a região de sublimação, que é sólido vapor. Tá? Então aqui você não tem aqueles domos, porque não tem a mudança de volume perceptível. E falta uma visão, que é a visão olhando de cima, que seria um diagrama temperatura versus volume, TV. Aí eu não vejo pressão aqui, né? E aí as linhas de pressão são aquelas que a gente demonstrou, que sobe, depois vira e tal. A gente vai trabalhar com o diagrama TV, basicamente, tá? É, bom, e como é que a gente vai, tendo duas propriedades termodinâmicas, como é que a gente vai saber se eu estou na fase líquida, na fase líquido comprimido, se é saturado ou se eu estou na fase vapor superaquecido? Então, a gente vai ter as tabelas de propriedades termodinâmicas e a primeira tabela que a gente sempre vai ver é a tabela de saturação, tá? Eu tenho que, a minha referência é, tá abaixo da saturação é líquido comprimido, está acima, se a temperatura estiver acima da de saturação, ele é vapor superaquecido. Então, temperatura. Mas nem sempre eu tenho temperatura e pressão. Às vezes eu vou ter outras propriedades. Mas sempre a minha referência, a primeira a olhar é a tabela de saturação. Então aqui, as tabelas de saturação têm propriedades, elas vão ser, como temperatura e pressão estão vinculadas, elas têm entrada por temperatura, porque aí ela é exata, e aí a pressão sai fracionária, o que der. Né? Então, a 5 graus, a pressão de saturação é 0,8721 kPa. A 40 graus, a pressão de saturação é 3,8377 kPa. Tá? E depois eu tenho entrada por pressão. Aí a pressão está bonitinha, está né, inteira e a temperatura vai ser fracionária. Mas todas as tabelas aqui, essas são do Van Weyden, que eu estou deixando à disposição para vocês, lá no Moodle, para várias substâncias, inclusive. A gente vai trabalhar com a água, mas depois começamos a trabalhar com outras substâncias também. Mas ela vai ter sempre, então, por temperatura, a entrada por temperatura, né, o valor exato, depois a pressão de saturação, que é única, né, estão amarradas, e depois o volume específico do líquido saturado e o volume específico do vapor saturado. Vejam aqui, ó, a 20 graus Celsius, né, a pressão de saturação é 2,3385 kPa, o volume do líquido é 1,002 litros por metro cúbico, ou 0,1 vezes 10 a menos 3 vezes 10 metro cúbico por quilo, e a do vapor é 57,79 metros cúbicos por quilo. Então, 1 quilo de água nessa pressão aqui, se for líquido, ocupa mais ou menos 1 litro, se for vapor, ocupa 57,8 aproximadamente metros cúbicos. Tá? Então, o volume é extremamente mais alto. À medida que a pressão aumenta, o volume vai reduzindo aqui. Aí vai ter uma coluna de energia interna, a gente vai ver depois essas propriedades, mas a energia interna do líquido, a do vapor, e às vezes as tabelas trazem, essa daqui traz a energia interna de mudança de fase. Né?
esta menos essa daqui. Tá? Nesse caso é zero, não tem problema. Isso aqui ó, isso é arbitrário. Tá? A energia interna se arbitrou que a energia interna da água líquida no ponto triplo é zero. Então, a energia interna do sólido, por exemplo, vai ser negativa, porque ela é menor do que a da água líquida. Tá? Mas cada autor vai arbitrar o seu ponto. Então, não peguem dados de uma tabela e depois outro dado de outra tabela. Sempre peguem da mesma, tá? Do mesmo autor aqui, porque ela tem a mesma base. Senão, outro autor fala que não, a energia interna para mim é zero ao gelo a menos 90 graus Celsius. Tá bom, aí muda tudo. Tá? Mas as diferenças são sempre as mesmas. Tá? Aqui a entalpia, que também a gente vai ver, né, do líquido, do vapor e a de mudança de fase. E aqui a entropia, que também vamos ver depois, do líquido, do vapor e de mudança de fase, que é um menos o outro. Tá? Essa do meio é sempre a do vapor menos a do líquido. Só não tem do volume específico. Tá? Bom, e tem a entrada, então, também por pressão. Então aqui eu já peguei uma outra escala, né, de 1.1 megapascal, por exemplo. Aí a temperatura de ebulição é 184,09. Então aqui é inteiro e aqui o fracionário vai dar o que der. Tá? E aí tem de novo volume específico do líquido, do vapor, energia interna do líquido, do vapor e a de mudança de fase. Entalpia do líquido, do vapor e de mudança de fase, e entropia de líquido, vapor e mudança de fase. Tá? Bom, como é que a gente vai buscar as propriedades nas tabelas? Primeiro, a gente vai sempre na saturação. Tá? Então, dadas duas propriedades intensivas independentes, não sei se vão ser independentes ou não. Se elas, temperatura e pressão, por exemplo, forem a de saturação, eu preciso ir na tabela para ver se elas são independentes. Mas dadas as duas propriedades intensivas independentes, define-se o estado. E assim é possível definir todas as demais propriedades. Então, se eu tenho duas propriedades independentes, eu tenho todas. Então, todos os problemas de termodinâmica que a gente for resolver, vocês vão ter que encontrar as propriedades a partir de duas, no ponto inicial, no ponto final, ou na entrada e na saída, e a partir disso descobrir quanto de energia foi recebido ou fornecido, né, para esse meu sistema, para ele sair de um estado e ir para o outro. Tá? Basicamente é isso termodinâmica. Então, achar valores de propriedade nas tabelas é assim, é fundamental. Se errar aí, você já não consegue mais nada, até porque a grande parte das resoluções vão ser numéricas, né? Só uma questão que eu vou avaliar onde você errou. Então, preste muita atenção na hora de fazer isso. E isso também é uma função do engenheiro, né? Você não pode ficar errando, né? Então, vai uma tabela chata, pega uma régua para ver certinho, porque às vezes você aponta um valor e ele lá no final do coisa. Então, pega a régua, tenha isso à disposição para fazer a leitura certinha das propriedades, tá? Para fazer isso, usando as tabelas, verifica-se primeiro se ela se encontra no intervalo de valores da região de saturação, tabela de saturação. Então, a primeira tabela a se observar é sempre a de saturação. A entrada é sempre por pressão ou temperatura, né, que a gente já viu. Então, é sempre mais fácil analisar construindo um diagrama TV qualitativo. Tá? Quer dizer, é um rabisco lá, você faz mais ou menos o que é o diagrama TV e põe uma linha de pressão constante lá, localizando as condições de saturação da propriedade, T ou P, e depois analisar a partir da outra propriedade, né, dada se o ponto ou estado se encontra na região de mistura, está dentro do domo, na de líquido comprimido, do lado esquerdo do domo, ou de vapor superaquecido, do lado direito do domo. Tá? Então vamos fazer uns exemplos aqui. Por exemplo, a pressão de 1 megapascal e o volume específico de, esqueci de dizer, isso aqui é água, tá? Vamos fazer exemplo sempre com água, depois no finalzinho eu vou dar outras substâncias. Mas para água, a 1 megapascal e o volume de 0,2 metro cúbico por quilo, não tenta chutar, tá certo? A gente não sabe, mesmo que é água, tal, se não for 100 kilopascal, uma atmosfera, né, 101,325 e 100 graus Celsius, a gente não sabe. Então vamos na tabela, tá? Eu vou lá na tabela de pressão, porque o valor dado aqui inteiro é 1 megapascal. Então eu copiei aqui da tabela. Lembra que eu já fiz aquilo, né? Pressão, aqui é pressão, temperatura de saturação, volume específico do líquido, do vapor, energia interna do líquido, do vapor, de mudança de fase, entalpia do líquido, do vapor, mudança de fase, entropia do líquido, do vapor e mudança de fase. A gente vai usar só essas três primeiras aqui. Bom, foi lá na tabela, pegou os valores. Aí faz o teu diagrama qualitativo aqui. Sempre esse mesmo aqui. Faz essa cara bonitinha, TV, o meu domo e uma linha de pressão constante. Qualquer.
Tá? Agora vamos achar os pontos. Vamos dizer que essa linha aqui é de 1 megapascal. Tá? Então, essa é de 1 megapascal. Qual é a temperatura que eu tenho aqui, então? Vou lá na tabela e vejo 179,91. Tá? Então, localizei meu ponto. Além disso, o que eu tenho? O volume específico. O meu é 0,2 metro cúbico por quilo. Né? Eu tenho o do líquido, 0,01127. Então, eu vou lá e marco aqui, 0,001127 metro cúbico por quilo. E o do vapor? Vou lá, né, saturado, 0,01949. Beleza. E agora, e o 0,2? Fica onde? Se ficar para cá, é líquido comprimido. Se ficar no meio, entre qualquer ponto desses dois pontos, é vapor, mistura de líquido e vapor saturado. Se ficar para lá, é o que? Vapor superaquecido. Nesse caso, 0,2 é maior do que 0,1949. Então, ele está um pouquinho para lá, qualitativamente, não precisa ser em escala. E aí, o que eu descubro, então, que é vapor superaquecido. E se eu precisar, então, eu precisaria numa tabela dessa pressão aqui e achar qual é o volume mais próximo desse e qual a temperatura que ele vai estar. Mas ele vai estar numa temperatura acima dessa, seguramente, dá para ver aqui, né? Qualitativamente, se ele é vapor superaquecido, nessa pressão ele está numa temperatura acima da temperatura de ebulição ou de mudança de fase. Vamos ver outro exemplo, então. Vamos lá. A água também, a 130 graus e pressão 0,3 megapascal. Aqui eu poderia entrar por temperatura e na tabela de saturação por temperatura ou por pressão. Deixa eu ver o que eu escolhi. Por temperatura. Tá? Então, eu peguei lá na tabela por temperatura 130 graus, tem 125, 130, 135, e as pressões, né? E as outras propriedades. Então, aí eu faço meu diagrama qualitativo e eu vou dizer, ó, então essa temperatura de 130 graus aqui, a pressão que eu tenho é 0,2701. Então, anoto isso aqui, essa é a pressão de 0,27. Por onde passa a pressão de 0,3? Abaixo dessa ou acima dessa? A gente viu que as pressões vão crescendo sempre para cima, né? Então, eu também qualitativamente desenho uma linha do que seria uma pressão de 0,3 megapascal, que vai estar acima dessa, né? E veja que isso aqui está muito encostadinho na outra, né? Eu até peguei essa daqui e joguei para cima, então ela ficou realmente, né? Não é que eu consigo desenhar muito bonitinho, não, mas é que eu só desloquei aqui, então isso dá para mostrar que elas são muito encostadinhas, né? Mas essa é a linha de 0,3 megapascal, essa em verde aqui. E agora eu posso dizer, bom, onde que está meu ponto? Ele está a 130 graus Celsius e 0,3 megapascal. 0,3 megapascal ele tem que estar em cima dessa linha verde, em algum ponto dessa linha verde. E 130 graus Celsius ele tem que estar em cima dessa linha, porque isso aqui é a linha de 130 graus Celsius. Vai embora, né? Reta, né? A linha TV, então 130 está aqui. Onde que cruza as duas? Nesse ponto aqui, certo? Esse azulzinho aqui, portanto, ele é a região de líquido comprimido, em cima da linha verde, 0,3 megapascal, e azul aqui de 130 graus, tá? Então é região de líquido comprimido. Veja que 0,3 megapascal, depois a gente vai ver, mas não tem tabela de líquido comprimido. Mas, ó, ele tá, você quase não percebe a diferença entre ele e o de saturação aqui, que seria 27,2701 megapascal, tá? Então, guardem essa informação. Beleza, vamos ver outro exercício aqui. 20 graus Celsius e volume específico 45 metros cúbicos por quilo. Tá? A água também. Então, vou lá por tabela de saturação por temperatura. Vejo que a pressão é 23385 kPa agora, né? E os volumes específicos do líquido, 0,001002 e aquele que eu falei até, né? 57,79. 1 metro cúbico, ou desculpa, 1 quilo de água a 20 graus Celsius. Nessa pressão aqui, na fase vapor saturado, vai ocupar 50, quase 58 metros cúbicos. Eu estou com 45. Então, o que que faço? Bom, vou lá, desenho o meu diagrama genérico e coloco isso aqui a 20 graus e vou colocar os volumes, né? Estou a 20 graus, eu não sei que pressão que eu estou, mas eu estou a 20 graus, eu estou em cima dessa linha aqui, em algum ponto em cima dessa linha, tá? E 45, então eu tenho o volume específico. Aqui é 0,001002 e aqui é 57,79 metros cúbicos por quilo. 45 eu vou estar em algum ponto por aqui, tá? Então,
achei aqui qualitativamente também, mas eu sei que esse estado aqui é um estado que agora eu tenho duas propriedades independentes, eu sei que a pressão inclusive é essa, 2,3385, não tem como ser outra, mas eu já determinei o ponto. Por quê? Porque eu tenho essa propriedade aqui, 45. Então eu consigo, se fosse em escala, eu acharia os valores aqui exatamente, mas a gente vai agora definir uma outra propriedade logo em seguida para calcular as demais propriedades, tá? Mas está determinado o ponto, que é uma mistura de líquido e vapor saturado, tá? O último exercício, então, só para exemplo, né? Só para terminar, a gente tem a pressão água também a 0,2 megapascal, temperatura de 120 graus Celsius, 120,23, perceba, ó, tem que dar dois décimos, né, duas casas decimais. Então, isso já me faz crer, bom, pera lá, se eu tivesse 120 era outra coisa, aqui eu tenho que entrar por pressão. Então, eu vou lá na tabela por pressão, 0,2 megapascal, 200 kPa, e a temperatura de ebulição, veja que coincidência, 120,23 graus Celsius. Então, eu defini um estado? Não. Eu defini uma região, tá? Então, 120,23, 0,2 megapascal. Eu estou nesta linha e em cima desta linha também. E ela é congruente não só num ponto, mas né, as duas são juntas nesse intervalo inteiro. Então, não defini um estado. Eu defini um conjunto de estados que é desde líquido saturado até vapor saturado. Então o volume não está definido, ou é muito pequenininho ou é bem grandão aqui. Então eu preciso de uma outra propriedade para me auxiliar a achar em que ponto que eu estava. Se eu tivesse volume específico, como no lado anterior, eu achava em que ponto exatamente estava, né? Mas nesse caso eu não tenho. Bom, misturas de líquido e vapor, o que nós vamos fazer? Na saturação, pressão e temperatura são dependentes, né? Então eu preciso de uma outra propriedade para determinar o estado, né? Nessas condições, né, define-se uma nova propriedade. E é só nessas condições, ou seja, dentro do domo de saturação, está definida a propriedade título. Líquido comprimido não tem título, não está definido. Se alguém pergunta qual é o título, não é zero, ele não é definido. Qual é o título do vapor superaquecido? Não é definido. E qual a definição de título? É a massa de vapor sobre a massa de vapor mais massa de líquido de uma mistura. Então, se eu tenho um sistema que é composto de 10 kg de água, por exemplo, tá? E a massa de vapor que está como vapor é 3 kg nessa mistura que tem 10 kg, então meu título vai ser 3 por 10, ou seja, 0,3, 30%. Ou seja, o título é a fração mássica de vapor da mistura. É a massa de vapor sobre a massa total da mistura. Tá? É, assim, né, então, essa propriedade só é definida dentro do domo lá, né, de saturação. E veja, se eu estou do lado direito do domo, se eu estou como líquido saturado, a massa de vapor é zero. Então o título é zero. Se eu estou do lado direito do domo, tá, ou seja, vapor saturado, só vapor, sem líquido, então a massa de vapor é igual à massa total, porque eu não tenho massa de líquido. Então o título é 1. Tá? Então o título dentro do domo varia de 0 a 1. Tá? E é em massa, não é em volume. Hein? É bem diferente os valores de fração mássica e fração volumétrica. É fração mássica. E as propriedades também, como é uma mistura de líquido e vapor, e as propriedades do líquido são sempre as mesmas, e o do vapor sempre as mesmas, né? Desde que mantenha a temperatura e pressão, e na mudança de fase ela é mantida. Então, as propriedades vão ser uma média ponderada das propriedades do líquido e do vapor. Ou seja, por exemplo, o volume específico, que a gente já sabe, né? O volume específico da mistura, por exemplo, aqueles 45 metros cúbicos que a gente viu no exemplo anterior, vão ser igual ao título, que é a fração de vapor, vezes, fração máxima de vapor, vezes o volume específico do vapor. Se a gente lembrar, era 57, 78, alguma coisa assim, né? Mais 1 menos x, o que é isso? Né? O x varia de 0 a 1. Então, isso aqui é a fração mássica de vapor, e isso aqui é a fração mássica de líquido, é o complementar dele, né? Que a soma dos dois dá 1. Vezes o volume específico do líquido. Então, fração mássica de vapor vezes propriedade do vapor saturado, que eu pego na tabela, mais fração mássica de líquido vezes a propriedade do líquido, nesse caso, volume específico. Então,
Naquele exercício anterior, vocês podem fazer depois em casa, né? Tendo aqui 45, aqui é 58 e 78, volume específico, e aqui era 0,001, 002, alguma coisa assim. A única incógnita é x, você explicita em função de x e você consegue calcular o valor do título. Por isso que eu falei, você descobriu, tendo duas propriedades, você tem todas. Aí descobriu o título, aí eu uso esta equação para calcular a energia interna a partir do líquido e do líquido saturado e vapor saturado, que tem na tabela e assim por diante. Tá? Bom, para líquido comprimido, tem tabela? Tem. Então, eu primeiro preciso ir lá na de saturado para ver em que região que eu estou. Se eu cair na de líquido comprimido, a primeira tabela que vai aparecer é de 5 megapascal, 50 bar. Então, é pressões altas, 10 megapascal, 15 megapascal, veja, né? Então, mas como a gente viu lá naquele exemplo 2, né, que eu até chamei a atenção, as linhas de líquido comprimido, de diferentes pressões, estão muito juntas. Tá? Então tem uma. E por quê? Porque o fluido, o líquido, é praticamente incompressível. Então os valores de U, V e de H também variam muito pouco com a pressão. Eles são influenciados pela temperatura, mas não com a pressão, porque ele é incompressível praticamente. Tá? Então, o volume específico do líquido comprimido, que seria uma função de temperatura e pressão, a gente aproxima pela do líquido saturado na mesma temperatura que eu tiver lá. Né? Então, esqueço a pressão, não interessa que pressão que ele esteja, se eu pego do líquido saturado na pressão de saturação lá. A energia interna também e a entalpia também, e na realidade a entropia também. Tá? Se a pressão for muito alta, acima de 5 megapascal, bom, é mais preciso procurar aqui. Mas observe, ó, a 20 graus, não vou pegar volume específico, vou pegar o volume específico. Então é 0,00099995. A 10 megapascal é 0,00099997. Ou seja, mudou na terceira casa aqui. Depois da quinta, sexta casa, né? A 15 megapascal, 0,00995. Então, é a mesma coisa para a energia interna. Ó. Quer dizer, ele varia muito com a temperatura, de 20 para 40 ou de 0 para 20. Mas com a pressão é praticamente constante. Então, entre na tabela de líquido saturado com a temperatura que você tiver, esqueça um pouco a pressão e pegue o valor das propriedades na tabela de líquido saturado. Tá? Ver exemplo 2 anterior. Né? Então, essas são as tabelas para acima de 5 megapascal, então é mais preciso pegar aqui. Mas abaixo disso nem vale a pena fazer interpolação. Tá? Tabela de vapor superaquecido. Então, se eu cair, vou primeiro lá na tabela de saturação, vejo, descobrir que o meu estado vai estar na região de líquido de vapor superaquecido. Bom, então tem tabelas específicas para vapor superaquecido para um conjunto de pressões, 10, 50, 100, 200, 500, 1 megapascal, 2 megapascal, 5 megapascal e assim por diante. Tem um monte lá. Né? E para cada pressão, eu tenho o valor na saturação, nesse caso aqui, a 10 kPa, a temperatura de saturação é 45,81 graus Celsius. Então essa é a condição de saturação e depois eu tenho a 50 graus, 100 graus, 150, 200, e vai embora. Né? Volume específico, energia interna, entalpia, entropia, sempre nessa ordem. Tá? Então só um exemplinho aqui. Água a 0,1 megapascal e volume específico 2 metros cúbicos por quilo. Duas propriedades independentes. 0,1 megapascal é 100 kilopascal, certo? Então é nessa tabela. E aí eu vou no de volume específico e vejo que, ó, aqui a 150 graus ele está 1.9364 e a 200 ele está 2.1723. Então 2 está aqui no meio. Então, para achar a temperatura exata, eu teria que fazer a interpolação aqui. Tá? Ah, e se cair 70 kPa? Tem que fazer interpolação aqui e depois eventualmente aqui também. Tá? Eu não gosto de ficar perdendo tempo com isso porque você fez uma vez, aprendeu, depois até posso deixar um exercício resolvido como se faz interpolação, mas não é uma coisa, né, que você gaste muito tempo. Né? Não vale a pena gastar tempo com isso, que eu quero que você saiba encontrar na tabela. Né? Parece que você gastamos essa videoaula inteira para aprender a ler tabela, mas tem muita teoria atrás dessa forma de analisar, tá bom?
Bom, aí eu vou deixar alguns exemplinhos, exercícios para vocês fazerem, depois eu deixo até o resultado, é mais para vocês treinarem. Eu passo o gabarito depois, tá? Com outras substâncias, inclusive. Nitrogênio a 500 kPa e menos 48 graus Celsius, amônia a 30 graus Celsius e 2 megapascal, e metano a 100 kPa e 27 graus Celsius. Ah, essa aqui já dá para adivinhar, né? Mas tudo bem, não vou falar. Vou deixar depois o resultado para vocês lá, tá bom? Até mais, gente.